Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre defasamento. Vou aproveitar aqui que eu tenho esse amplificador na bancada. É um Polivox AP800, um amplificador de um amigo meu que está aqui, digamos que emprestado. Eu vou aproveitar esse amplificador como se fosse um modelo para fazer alguns vídeos, né? E vou fazer um vídeo sobre a defasagem que o controle tonal causa no sinal de saída do amplificador. Tá? Essa característica ela não é desse amplificador em si, né? É de todos os amplificadores que tem controle tonal baseado em efeito capacitivo. Então todos esses amplificadores, né, que são praticamente todos eles, né, usam esse tipo de controle tonal que acaba afetando a fase do sinal, né. Esse efeito que eu vou mostrar, ele não deixa o som ruim, ele não deixa o som distorcido, não deixa o som rouco, né, distorcido no mau sentido, né, aquela distorção, por exemplo, que as pessoas, quando falam em distorção, as pessoas pensam em som de rádio AM, né, mas a distorção muitas vezes ela é agradável, tá? Então não causa distorção desagradável, não causa um som ruim, né? Não vai acabar com o áudio, né? Mas ela existe e eu vou mostrar aqui como é que isso se comporta. Eu já fiz esses vídeos com equalizador, né? Mostrei como é que se comporta no equalizador, e aqui eu vou mostrar que aqui num amplificador integrado com controle tonal, né, também acontece a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que um equalizador de duas faixinhas, tá? Então, poderia ser deslizante, né? A gente teria duas faixinhas e seria como se fosse um equalizador de duas bandas, né? Aqui é rotativo, mas geralmente a gente tem em mente que o equalizador, quando é gráfico, né, a gente tem aquelas faixinhas e a gente faz aquele gráfico, né? Então aqui eu tenho somente duas, fica difícil de visualizar o gráfico, né? Mas se fosse aqui um deslizante ficaria mais fácil de entender, né? Bom, vocês vão perceber aqui que a minha palanca do loudness parece que está ligada, tá? Mas nesse amplificador aqui ela está invertida, tá? Então, para mim nesse aqui, tá? Em especial esse aqui, eu não sei se todos são assim, mas nesse aparelho aqui eu desligo o loudness para baixo, tá? Pode ser que a chave esteja virada, né? A fiação virada lá atrás e está desligando para baixo, tá? Então vai ficar aqui a chave para esse teste. Então aqui eu tenho ele ligado num gerador de sinal aí, 2 kHz, 2.1. Então a gente tem aí o sinal perfeitamente alinhado, né, entrada e saída. Eu tenho a entrada aí do amplificador que é o sinal amarelo aqui, ó, tá? Troquei para o amarelo aqui. E aqui eu tenho a saída que é o sinal verde, ó, troquei para o verde, tá? Então tá as duas senoides aí, ó. Então sobrepostas, não tem praticamente nenhum atraso de fase, nenhum adianto de fase, tá? Então, eu vou atuar aqui no controle de graves e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Primeiramente eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou baixar para 20 Hz e vou mostrar aqui que esse amplificador tem um defasamento grande já em 20 Hz, tá? 60 graus, tá? Eu não estou atuando ainda aqui no tonal, tá? Mas ele, pelos filtros que ele tem dentro, os capacitores que estão entre a etapa do pré e do power, então tem vários capacitores no caminho, e esses capacitores, digamos que são de valor adequado lá para os anos 70, né, para aquele tipo de caixa de som que tinha naquele tempo, que não tocava graves basicamente, né, ou seja, caixas que tinham corte inferior de frequência lá em 60 Hz, então não fazia muita diferença, né. O fato de ele ter esses capacitores de baixo valor nas etapas, tá? Então, ó,
acabava causando isso aqui no sinal, mas como as caixas eram muito deficientes de graves, né, não se percebia nada, né. Eu vou fazer um vídeo, vai sair um vídeo sobre esse detalhe. Eu vou corrigir esse detalhe aí do defasamento nesse amplificador, tá? Para que ele fique fiel para graves de baixa frequência também, tá? Fiel em tempo, né? Porque aqui a gente está vendo que ele não é fiel em tempo. O sinal sai antes do que entrou, tá? Isso não é máquina do tempo, eu já tenho um vídeo explicando esse fenômeno também, tá? Mas o sinal, quando é cadenciado assim, ele sai antes de entrar no amplificador. Então é uma distorção, tá? Não é desejável isso aí. Então, para mim fazer essa demonstração agora com o controle tonal, eu vou usar uma frequência fora dessa região aqui, tá? Vou usar 200 Hz. Então, subir bem a frequência, aí praticamente eu caio fora daquela distorção ali que os capacitores interestágio desse amplificador atuam, né? Então, caí aqui, ó. Tá? Então eu vou atuar aqui o controle dos graves, né? E a gente vai ver o comportamento do sinal aqui, ó. Então, tô fletado aqui, né? Então tá tudo certo, né? Agora eu vou girar aqui o knob, ó. Tô diminuindo os graves, tá? Ó, girei tudo que dá pra cá, ó. Então notem que aconteceu um adianto de fase, tá? E se eu aumentar os graves, ó, tô aqui quase no máximo, ó, acontece um atraso de fase, tá? Então vamos até verificar aqui. Nessa frequência tá dando 37 graus de atraso, tá? 200 Hz. E se eu girar para o outro lado aqui, dá um adianto de 50 graus mais ou menos, tá? Então, quando a gente muda o tonal, a gente muda a fase do sinal, tá? Só que tem um detalhe, né? Que, por exemplo, aqui nos 200 Hz eu adiantei, mas se eu lá nos 2 kHz não está adiantado. Então o problema é que a gente adianta, ó, 2 kHz não está adiantado, a gente adianta numa faixa de frequência, a outra faixa fica igual. Então esse é o problema. Se tudo adiantasse, tudo junto, toda a faixa, o espectro de áudio adiantasse, não teria problema nenhum. Mas aqui o 200 está adiantado em relação ao 2K. Então os graves, digamos assim, eles estão adiantados em relação aos médios, né? Então isso que acontece quando a gente gira aqui o BES, tá? A gente altera a fase do sinal, tá? Agora eu vou mexer aqui no controle de agudos, tá? Então para isso eu vou lá nos, por exemplo, pode ser o 2 kHz, tá? Vou dar uma acertada aqui no offset, tá? Então agora eu vou mexer aqui, ó. Ó, tô aumentando os agudos, tá? Então vejam que adiantou o sinal de saída, tá? O sinal de saída é o verde. Agora eu vou diminuir os agudos, ó. Tô diminuindo os agudos, então eu tô atrasando os agudos em relação aos médios, tá? Se eu for aqui um pouco mais alto, por exemplo 15, por exemplo 12 kHz, né? Então aqui vai ter um efeito maior ainda, tá? Ó, então aqui aumentei os agudos, nota que o sinal adiantou, ó. E aqui eu tô diminuindo os agudos, tá? Nota que o sinal atrasou, ó. Então, para um lado eu atraso o sinal de saída e para o outro lado eu adianto o sinal de saída. Tá. Então é isso que acontece, né?
Então tem aqui as frequências de corte do ajuste de tonalidade, por exemplo aqui ó, é mais ou menos 10 dB em 100 Hz. Então antes dos 100 Hz ele vai causar um dos efeitos e depois dos 100 Hz ele vai causar o outro dos efeitos, né? Então por exemplo, se aqui desse lado adiantou a fase, do outro lado do 100 ela atrasa, né? A mesma coisa aqui nos agudos, né? Se eu girar para um lado o knob, por exemplo, botar no mais 10 dB, todas as frequências antes dos 10 Hz vão, por exemplo, adiantar, né? E todas as frequências depois do 10 kHz vão atrasar. Então, e se eu colocar para o outro lado, para o menos 10 dB, vai acontecer o inverso, né? Para um lado inverte e para o outro atrasa. Então, nessas duas frequências aqui é o divisor, digamos assim, de águas, né? Se eu estou com o knob exatamente no meio, não acontece nem atraso nem adianto, tá? Aqui não acontece nem atraso nem adianto. Então, ó, zerei. Aqui tem um pequeno atraso, mas é por causa do circuito de power aqui, que certamente é limitado, né? Uma frequência aqui em 2 kHz fica tudo ok, ó. Então, aqui eu estou girando o knob dos agudos, dos graves, ó. O knob dos graves também consegue mexer lá nos 2 kHz. Ó. Então são controles de atuação larga, né? Ó. Aqui eu estou mexendo no agudo. Tá. Então, né, se a gente não quer mexer na fase do sinal de saída do amplificador, a gente procura um objetivo de alta fidelidade, né? A gente sabe que a gente vai acabar alterando a fase aqui, né? Então a gente vai procurar não usar isso aqui, né? Para quem não procura alta fidelidade, pode usar tranquilamente, né? Dessa forma aqui, que não tem problema nenhum, tá? Esses detalhes de fase que eu mostro, eles não vão acabar com o som, eles não vão deixar o som desagradável, não vão causar nenhum efeito, digamos assim, que vai inviabilizar o uso do som, né? Pode usar assim tranquilamente, pode ligar o loudness também, tá? Que não tem problema, né? Porque geralmente quando a gente tem que usar assim e tem que usar o loudness, as caixas são muito ineficientes na parte dos graves e dos agudos. Então é melhor eu lidar, né, ficar com esses problemas de fase, né? É menos grave ter problemas de fase, que praticamente não se nota, né, do que ter caixas acústicas que não tem como usar, né? Então, eu não quero mais ter problema de fase, vou deixar aqui no meio, e vou desligar o loudness. Aí não tem como usar a caixa fica com um som anêmico, né? Fica sem grave e sem agudo. Então, se a gente procura alta fidelidade, a gente tem que ter caixas boas que toquem assim, né? Com o agudo no meio e com bass no meio, e com o loudness desligado. Se a gente não procura alta fidelidade, a gente só quer um som legal, um som que impressione, né? A gente pode usar aqui, né? Pode ligar o loudness e curtir, né? Então a gente vai montar aqui, ajustar o som do jeito que gosta, né? E não tem problema nenhum. Esses problemas de fase não vão ser uma coisa que vai atrapalhar, tá? Só para quem realmente quer alta fidelidade. Se a gente sabe que alguma coisa mudou, né, algum prejuízo na fidelidade a gente vai ter, tá? Então a gente vai tentar usar aqui. Lembrando que fidelidade é uma das qualidades que o som pode ter, né? O som pode ter várias qualidades, então para algumas pessoas a qualidade do som é ter bastante graves, né? É conseguir fazer vibrar o brasilite, né? Para outras pessoas é ter bastante agudo, né? Ter agudo o suficiente para quebrar a vidraça. Então são várias qualidades que o som pode ter, né? Para outras pessoas tem que ter o grave, tem que ter o agudo,
para quebrar a vidraça e para tremer o brasilite, né? E fidelidade é uma dessas qualidades, tá? Não quer dizer que o som que quebra a vidraça não tem qualidade, né? Porque a qualidade dele realmente é a de quebrar a vidraça. Para aquela pessoa, a qualidade do som é conseguir quebrar a vidraça, tá? Então, qualidade é uma coisa que cada sujeito tem a sua, né? Procura a sua qualidade, né? Quem procura a qualidade de alta fidelidade, né? Tentar tocar, reproduzir um conteúdo que ele se pareça o mais próximo possível do que foi o evento, então vai tentar não usar tonal, né? Vai tentar não usar loudness e vai ter caixas que consigam tocar aqui, ó, tá? E vai ter um ambiente, uma sala forrada de maneira que propicie que a gente use o tonal aqui e o loudness desligado, tá? Então o ambiente é o inimigo da caixa acústica, né? Então a caixa acústica pode ser muito boa e o ambiente muito ruim. Então aí eles vão lutar um contra o outro, né? Então a gente tem que ter uma caixa boa que consiga reproduzir frequências super baixas, né? E frequências super altas na mesma intensidade dos médios, e a sala tem que conseguir absorver grande parte dessa energia e não refletir isso, né? Então, a sala boa, ela se torna uma sala agradável para escutar música, né? Ela não vai ter grandes problemas de reflexão, né? Toda sala vai ter reflexão, mas uma sala bem forrada vai ter menos problema de reflexão, né, e de cancelamento. Então é isso aí sobre a distorção de tempo que os controles tonais causam, né? A gente sabe também que a caixa também causa esse problema. O crossover passivo da caixa e o crossover ativo também causam esse problema, mas o problema é a gente adicionar distorção de fase aqui no tonal, adicionar distorção de fase aqui no loudness. Antes daqui, por exemplo, chega num equalizador, né? O equalizador também estraga a fase de tudo, então quer dizer, eu vou estragar a fase no equalizador, né? Mexendo nas faixinhas, vou estragar a fase aqui no tonal, mexendo aqui nesses controles, eu vou estragar a fase aqui no loudness, né? Com a ligação dele, né? Se eu ligar o loading, eu também estrago a fase. Então, o que acontece? Eu estrago a fase em diversas áreas de frequência, tá? Porque cada controle atua numa frequência, né? Então, uma caixa de 3 vias só altera a fase em 2 frequências, né? A frequência de corte entre o woofer e o mid-range, e depois entre o mid-range e o tweeter. Então, é menos grave do que alterar a fase aqui em várias frequências, tá? Então, quando a gente mexe no equalizador, o equalizador tem várias faixinhas, né? Cada faixinha daquelas ali que a gente mexer, a gente vai estar estragando a fase nas frequências próximas de cada faixinha, né? De um lado da faixinha vai estar adiantado e do outro vai estar atrasado, né? Eu já fiz também vídeo sobre isso, mostrando esse fenômeno nos equalizadores. Então é isso aí. Quanto menos a gente modificar a fase, melhor, né? Um abraço.